Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje, falando um pouco sobre os tipos de gráficos, que é um conteúdo que já foi visto em nossa última aula. Vamos estar fazendo uma revisão, ok? Então, os gráficos, pessoal, eles são recursos que são utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou até mesmo ilustrado de forma mais ou menos lógica. Então, assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por isso, interpretar corretamente os gráficos que estão disponibilizados em um texto, em notícias, ou em uma determinada situação, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Eles geralmente comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e espaço. Então, existe aí uma grande variedade de tipos de gráficos, né? Dentre os quais nós vamos destacar alguns, ok? Então, vamos começar falando sobre o gráfico em coluna. Juntamente com o gráfico em barra, são os mais utilizados. Eles indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores. E eles não dependem de proporções. Okay? Então, os dados eles são indicados na posição vertical. Aqui, ó. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões que diz respeito às divisões qualitativas, eles apresentam-se na posição horizontal. Certo? Na horizontal aqui eu tenho os países, né? Aqui tem os países mais populosos do mundo. Então, os países dizem respeito aos dados qualitativos, que está na horizontal, e os dados quantitativos, que está na vertical. Ok? Diz respeito aqui à quantidade de pessoas, certo? Em milhões de habitantes. Ok? Então, essa é a finalidade do gráfico em colunas. Ok? Lembrando que todo gráfico ele tem que ter um título, tem que ter o ano, tem que ter uma fonte. Ok? Então, precisa ter esses dados para que a leitura do gráfico ele não seja, a leitura ela não seja problemática. Ok? Não haja problemas na leitura dos gráficos, certo? Não seja uma leitura deficiente. Ok? Gráficos em barra. Veja só, eles possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, né? Com os dados na posição horizontal, ok? E as informações e divisões na posição vertical, ok? Então eu tenho aqui, ó, é um gráfico que tem o gráfico embaixo tem praticamente a mesma função dos gráficos em coluna, e ele está mudando apenas a posição. Aí, certo? Os dados estão na posição horizontal. Aí eu tenho um gráfico da taxa de mortalidade infantil por região, ano de 2013, a fonte é o IBGE, ok? Então eu tenho aí os dados na posição horizontal, ok? E as informações na posição vertical, ok? Então a função dele é praticamente a mesma dos gráficos em colunas. Gráfico em setores ou gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico ele também é muito utilizado, né? Ele é indicado aí para expressar uma relação de proporção em que todos os dados somados ele compõe o todo de um dado aspecto da realidade. Se eu somar todos esses percentuais aqui, ó, 71, 4, 7, 18, vai dar um total aí e os 3%, vai dar um total aí de 100%, ok? Então, semelhante aos gráficos de pizza, eu tenho aí esse gráfico da distribuição da água no mundo, ok? Essa parte mais clara aqui diz respeito à água congelada, 71%, certo? 4% a umidade do ar, lagos e cursos d'água, 7%, e depósitos subterrâneos, 18%. Ok? Então, semelhantes a esses gráficos, aos gráficos de pizza, existem os gráficos circulares. A lógica é a mesma.
certo? A divisão de uma esfera em várias partes para indicar diferentes partes de um todo, ok? Em termos de proporção, certo? Então, gráficos circulares têm a mesma finalidade dos gráficos em pizza ou gráficos de setores. E temos também os gráficos em linhas. O gráfico em linha ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica, né, de um certo dado ao longo do tempo. Ele é indicado para demonstrar, principalmente para demonstrar evoluções, ok? Ou regressões, certo? Que ocorrem em uma sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Então, eu tenho aqui a distribuição da população brasileira de 1980 a 2010. Essa linha mais azul diz respeito à população urbana, a linha vermelha à população rural. Você vê que a população urbana, que é essa linha azul aqui, ela está em evolução, ela tem aumentado, enquanto a população rural, você vê que de 1980 até 2010 ela tem diminuído. Então, esse tipo de gráfico ele é indicado justamente para demonstrar essa evolução, demonstrar evoluções ou regressões. No caso, ele está demonstrando a evolução da população urbana e a regressão da população rural. Okay? Então, ele serve principalmente para essa finalidade. Okay? Então, vimos aí os principais tipos de gráficos. Okay? Existem outros, mas esses são os principais. Então, espero que vocês tenham compreendido. Certo? Vamos dar continuidade à nossa aula.